Olha, como o nosso irmão Victor falou, ontem nós celebramos o patriarca São Bento. São Bento de Núrcia, o pai dos contemplativos. Segundo os estudiosos, a primeira ordem religiosa foram os beneditinos. Existe uma dúvida, porque os carmelitas já existiam, né? Os carmelitas, desde o profeta Elias e Eliseu, moravam no Monte Carmelo. Mas, de qualquer modo, uma ordem organizada, estabelecida, é a ordem beneditina, a mais antiga. Também, o mosteiro de Monte Cassino, de Santa Escolástica, irmã dele, que fundou o ramo feminino das beneditinas. São Bento nasceu em 480 e morreu em 547. E sobre o lema Ora et Labora, oração e trabalho, fundou a ordem dos beneditinos, que são monges que vivem a vida de eremitas, cenobitas, contemplativos, e as irmãs também, como exemplo do aspecto orante da igreja, a dimensão orante da igreja. Quando a gente fala em São Bento, nós estamos falando na vida de oração, na vida contemplativa. É verdade que ele é muito conhecido pela dimensão de exorcismo, mas não só. Ele é o pai dos monges, ele é o pai da vida monástica. Todos os contemplativos devem alguma coisa a São Bento. A gente ficou muito na a cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, mas a devoção a São Bento vai além. A regra de São Bento é algo tão maravilhoso que é vendido nas editoras. Porque geralmente as regras é uma coisa assim, né, são muito próprias de uma ordem. Você não vê a regra do Carmelo vendida. Você não vê a regra dos cartuchos vendida. Mas por que a regra de São Bento é vendida? Porque é algo aplicável a qualquer cristão. E a regra de vida de São Bento é uma coisa admirável. É assim um consórcio de unidade e de intenção muito grande. Então São Bento, ele não tem só essa dimensão de exorcismo, tem a vida dele em si, o testemunho de vida, marcou uma época e marcou a igreja, não é verdade, irmão Victor? Verdade, exatamente. E é um exemplo, mais um exemplo para nós, né? Um exemplo de como através dele a gente pode ser transformado, através dele a gente pode seguir um caminho. E, ao nosso parecer, ao nosso ver, não é fácil, na nossa humanidade não é fácil. Mas quando a gente vai se aprofundando, percebendo, é o passo. É o primeiro passo que a gente tem que dar, né? É o primeiro passo que a gente tem que fazer. E ele nos demonstra e também nos dá as lições necessárias para que a gente seja um melhor cristão, um melhor ser humano, um ser humano mais espiritualizado, mais próximo a Deus, né? Conta uma história que, enquanto São Bento era vivo, teve um período. O Eclesiastes, né, 3 diz que para tudo há um tempo. Tempo para a paz, tempo para a guerra, tempo para a felicidade, tempo para os infortúnios, enfim, isso é bíblico. Então teve um período que os monges estavam brigando, atritando. Então um irmão ia para a roça, o outro ia prejudicar o trabalho dele. Um ia colher frutos e verduras, o outro ia lá atrapalhar. Um monge ia tirar água da cisterna, do poço, o outro ia atrapalhar. Um ia cuidar dos rebanhos. Então São Bento ficou muito indignado com isso dentro do mosteiro, os filhos espirituais dele, né? Lá no Monte Subíaco, ou Subiaco, como queiram alguns, quando eu tive, né, na Europa, as pessoas chamavam esse monte tanto de Subíaco como de Subiaco. Então eu não sei, acho que só os beneditinos sabem dizer. Se alguém souber, mande dizer para nós a pronúncia certa. E então São Bento saiu para meditar do mosteiro, desceu o monte e entrou na cidade. Quando ele entrou na cidade, a história conta, a biografia conta, que ele viu o demônio sentado numa espécie de bar. E ele foi até onde o demônio estava. E ele perguntou ao demônio por que ele estava fazendo isso com os monges dele. Por que estava fazendo isso? Por que você está fazendo isso, Satanás? E o Satanás teria dito para São Bento, porque a cidade já é minha. As pessoas que moram aqui já me pertencem, agora o mosteiro não. Eu só perturbo o ambiente que não me pertence. E ali São Bento exorcizou, né? Vocês lembram que quando Jesus foi tentado pelo demônio? Sim. Se você me ajoelhar,
eu te darei toda esta cidade. Então, isso aí confirma a visão de São Bento, né? O demônio disse, a cidade já é minha. Eu só perturbo os lugares que não me pertencem. Então, está acontecendo alguma coisa na sua casa, na sua empresa, é porque a sua casa e a sua empresa não pertencem a Satanás. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Uhum. Quero acrescentar aqui algumas informações de São Bento, nosso padroeiro. Padroeiro, sim. Que já se passaram quase 1.500 anos da história de São Bento. Quase 1.500 anos. É muito tempo para uma história perdurar até o dia de hoje. É assim, uma história... Ah, mas tem história que também tem esse tempo. Tem. Mas a história dele, da vida dele, que conseguiu formar ou eleger 23 papas, a ordem dele, né? 5.000 bispos e 3.000 santos e santas, só da ordem dele, tem algo que nós temos que ficar atento. Tem algo que nós devemos puxar para nós. Não é só a questão do exorcismo que fica só nessa questão do mistério. Isso nos atrai como curiosidade e tudo mais. Mas São Bento é um homem que nós devemos se aprofundar um pouco mais. E quando a gente se aproxima da vida dos santos, a gente se aproxima da vida de Cristo. A gente não fica... eu vou pedir só as coisas de São Bento. Não, São Bento é o intermediador. E ele só aponta para Cristo. Então, vamos ficar atentos. São Bento, né, é um santo que tem uma história linda de vida com Deus, para Deus, e ele conseguiu passar para milhares de pessoas. Vou repetir, 23 papas, 5.000 bispos e 3.000 santos e santas saídos da ordem de São Bento. Inclusive até Emerson, assim, ele só aponta para Cristo, ele diz: a luz sagrada seja a minha luz, né? Ele não diz ele seja, a minha história seja, a minha vida seja, mas ele diz: a luz sagrada seja a minha luz, a luz sagrada seja a nossa luz, né? Então e a gente também, como você disse, não fique só na superficialidade, né? Não fique só nessa coisa do carismático, da coisa carismática, da gente pegar e botar aquele sinal e símbolo, mas além daquilo ali tem toda uma história, né? Tem todo um fato, tem toda uma retitude para chegar ele símbolo e aquele símbolo chegar. Ele símbolo não chegou assim. É uma história e fez ele fazer essa oração. É uma história de vida que ele fez, e ele apontando que a luz sagrada seja a nossa luz. Sendo a nossa luz, a gente se transforma, a gente faz da nossa vida um grande exorcismo também, e ajuda nesse exorcismo a outro, fazendo a nossa vida uma luz também, né? Quando o senhor fala luz, a gente tem que lembrar sempre desse aspecto. Que seja a nossa luz é que sempre esteja à nossa frente. Nenhuma luz que tenha utilidade de iluminar fica nas nossas costas. Nenhuma luz, sempre à nossa frente. Uma luz que serve para iluminar, ela sempre tem que ficar à nossa frente. Então, seja a minha luz, ou seja, fique na minha frente. Ilumine o meu caminho, faça o meu caminho. Não é um simples fato de seja minha luz. Minha luz não é que vem do teto para o chão. Minha luz é que está à minha frente. É a que me guia, que me leva, que diz qual é o caminho. Então, vamos lembrar desse aspecto de São Bento, né? Não é essa luz que a gente hoje tem nas nossas casas, que fica bem acima do teto, né? E, irmão, conte mais um pouquinho, porque a audiência aqui tá gostando bastante. Faz tempo que a gente não chega a 60 pessoas, viu? Chegamos já. Amém, bendito seja Deus. Olha, uma vez a irmã de São Bento o convidou para que ele fosse falar para ela e para as monjas do mosteiro. E chegou a hora de São Bento ir embora. A história conta que a irmã começou a chorar para ele não ir embora. E enquanto Santa Escolástica chorava, caiu um temporal, uma tempestade que impediu São Bento de vir embora.
devido ao grande amor que os unia, devido ao grande amor que um tinha pelo outro. Tem um grupo de biógrafos que diz que São Bento era gêmeo, né, com a Santa Escolástica. Já tem um outro grupo que discorda. Mas Santa Escolástica foi verdadeiramente a discípula do próprio irmão. Ela fundou as Beneditinas, o ramo feminino. Muita gente não sabe. Graças a Deus, lá na Palpina, nós temos o Mosteiro de São Bento. Mas nós temos as irmãs também no condomínio, né, Vale do Irapuru, não é? O céu, condomínio Irapuru. Então, lá dentro tem um mosteiro das irmãs. Tem missa no domingo pela manhã. Procure conhecer as irmãs beneditinas. Então, Fortaleza tem a graça de, além do Carmelo, além das irmãs concepcionistas, das clarissas, das visitandinas, da agustinianos do Crato, nós temos também as irmãs beneditinas. Por que São Bento, não usa um cálice na mão? E nas estampas de papel, nas outras, né, tem uma serpente saindo do cálice. Porque conta que uma vez um monge desejou matá-lo. Então, o abade, o superior, dá a bênção a todas as refeições do mosteiro. Então, quando se sentaram, digamos, para o almoço, não é? São Bento, iluminado pelo Espírito Santo, abençoou o cálice onde ia colocar o vinho. E a história conta que o cálice se partiu em 4 pedaços. Era o vinho que estava com o veneno que o monge tinha colocado. Né? Aqui, na nossa caneca do programa, São Bento está segurando um cajado. O que significa esse cajado? É o báculo de superior, de eremita. Esse báculo significava a autoridade constituída. Então, São Bento, ele é experiente quando fala em contemplação e oração. Ele é experiente quando ele fala na união da alma com Deus. Por isso, a devoção a São Bento é a devoção que te leva à vida contemplativa, mesmo aqui fora. Hoje está em voga, como eu já falei aqui, os eremitas urbanos, né? Homens e mulheres que transformam sua casa, seu apartamento, seu sítio em um mosteiro. E os eremitas urbanos, eu sou um deles, tem na pessoa de São Bento um grande instrutor, um grande formador. Eu tenho, graças a Deus, os escritos. Eu tive uma sobrinha que entrou no mosteiro beneditino. Eu tenho as regras de São Bento. E eu leio muito. Também o apoftegma, né, dos padres do deserto, os escritos dos padres do deserto. E ali é a força da vida de um eremita urbano. Alguém que não precisou entrar num mosteiro, numa ordem. Vive a vida contemplativa em casa ou no próprio apartamento. Outro dia eu falo melhor sobre isso.